Fala galera do meu segundo ano, beleza? Professor Leozão na voz, trazendo para vocês mais um podcast de revisão. Neste momento estou aqui com a prova aberta na minha frente, pessoal, para trazer para vocês somente o suprassumo, só o que há de mais interessante aqui para vocês, certo? Nesse momentozinho aqui de revisão, né? Última prova da última etapa, massa demais. Você mencionar aqui, né? Esse portal, né? Esse marco aí que vocês agora vão ingressar em nome de Jesus no pré, beleza? Então, sem mais delongas, vamos direto ao ponto, certo? Vocês sabem que um dos assuntos, né, os primeiros assuntos que nós vimos nessa etapa foram justamente as orações, né, os tipos de orações ali dos períodos compostos, né? Então, orações coordenadas, subordinadas, adverbiais, adjetivas e substantivas, certo? Como fonte de estudo, recomendo demais que vocês utilizem a gramática para tanto, certo? Porque tanto ela é muito assertiva nos conceitos, quanto também nos exemplos, e mais ainda, né, tem exercícios ali bem interessantes, ok? Então a gramática vai ser a principal fonte de estudo para vocês aqui nesse momento. Naturalmente, como o conteúdo de períodos compostos, né, já foi um conteúdo avaliado nessa etapa, certo? Eu trouxe um pouquinho, mas não tanto. Então essa já é a primeira informação, certo? Naturalmente, é interessante, claro, que vocês dominem, né? Então é preciso que vocês saibam, por exemplo, sobre as orações adverbiais, né? Orações coordenadas adverbiais, ok? Deem uma atençãozinha a isso, tá? Deem uma focada, né? São 9 tipos. Então, deixa eu dar uma orientada aqui. Deem uma olhadinha nos tipos aqui de causa, consequência, condição, concessão, conclusão, certo? Esses tipos são bem interessantes aí para vocês observarem, né? Então vejam aí que de 9 já deu uma diminuídazinha para 5, certo? Para vocês se orientarem em relação à prova. E aí, pessoal, eu não quero também perder esse momento, né? Explicando uma coisa que é facilmente, que a gente já viu bastante, né? Então, alguém pergunta, professor, o que é uma oração subordinada adverbial temporal, né? Quer dizer, esse não é o momento, numa revisão, de conceituar isso para vocês, certo? Então, esse é o momento, na verdade, de orientar em relação ao que pode cair, né? Como vai cair, certo? Então, não é interessante que a gente, entre aspas, perca esse momento, né? E fica um momento muito enfadonho aqui, que eu tenho que dar a aula, né, de todos os conteúdos em apenas alguns minutos, né? Todos os conteúdos vistos no trimestre em apenas alguns minutos, isso é impraticável, certo? Então, vou orientando vocês nesse sentido aqui, tá? Com relação às orações, lembrei de falar isso porque eu quero conceituar aqui só uma coisinha. Com relação às orações subordinadas substantivas, certo? Vale lembrar, né, que ela recebe esse nome justamente porque ela vai ocupar a posição, né, a função do que seria um substantivo, certo? Naturalmente, né? E aí um substantivo dentro de uma oração, ele pode exercer diversas funções, né? Como, por exemplo, a função de sujeito, a função de objeto direto, de objeto indireto, certo? Então, essas aí são algumas funções importantes. Então, esses aí são alguns conceitos importantes, né, para esse momento de prova, certo? Em relação às adjetivas, né, acho que essas são as mais fáceis, tá? Existem dois tipos de adjetivas, né? Explicativas e restritivas. Explicativas, quando ela está ali numa organização, né, de aposto, né? Então acompanhada ali por vírgulas, tá? E é restritiva quando não há a presença de vírgulas, certo? Então também é fácil de perceber, beleza? Sim, a propósito, né, eu falei sobre os tipos das adverbiais, né? Mencionei 5 tipos, mas um sexto tipo aqui para vocês darem uma olhadinha também, né, que pode ser importante, é a de finalidade, certo? Passando para o próximo assunto, né, um assunto aí relacionado à regência, né? Regência verbal, regência nominal, né? Tivemos algumas aulas sobre isso. E aqui eu recomendo que vocês deem uma olhadinha no material SME, certo? Claro, na gramática também,
Mas na gramática é um pouco mais extenso, né? Então no material SME está um pouquinho mais voltado para o que me interessa aqui. E o que é que lhe interessa aqui, professor? Me interessa justamente que vocês compreendam que existe, né? Que pode haver, na verdade, muitas vezes, né, uma relação de regência, né, entre termos. E aí você vai ter um termo regente e um termo que é regido, certo? Essa relação ela vai ser mediada, certo, por uma preposição, ok? Então, no caso da regência verbal, né, nós temos quase sempre ali o objeto indireto, ok? Dada a presença, né, dada a presença da preposição, portanto indireto, certo? Inclusive temos também alguns verbos, né, que justamente podem se manifestar tanto de maneira direta quanto indireta, inclusive tendo ali o seu sentido modificado a partir da regência, né? Então, por exemplo, assistir, um exemplo clássico, né? Assistir ao jogador, né, com a presença da preposição, significa observar. E assistir o jogador significa ajudar. Então eu assisti o jogador no chão, ou seja, eu ajudei o jogador que estava no chão, né? E assistir ao jogador que estava no chão, nós temos aí uma ação semelhante a olhar, observar. Beleza, pessoal? Então, de regência, eu preciso que vocês observem isso, né? Sobre essa mediação da preposição, ok? Ah, professor, eu vou estudar tudo de regência. Gente, lá no material SME, o foco é de que maneira essa preposição vai mediar a relação entre termo regente e termo regido, né? Ou seja, quando eu vejo ali um objeto indireto, certo? Quando eu vejo uma complementação nominal, tá? Eu sei que vai haver uma preposição que vai mediar essa relação de complementação, certo? Então, de complemento nominal, de complemento verbal, certo? Então, é isso que eu estou dizendo, que eu quero que vocês saibam, né? E, naturalmente, também quero que vocês compreendam ali a manifestação da crase, né? Então, a crase, o fenômeno crase ocorre quando há a presença de dois as, né? O a artigo mais o a preposição, ou melhor, pela sequência, né? O a preposição mais o a artigo, beleza? Inclusive uma dica, né? Logo, não há crase se a palavra que vier antes, né? Não for, desculpa, a palavra que vier após a crase, ou que seria a crase, não for um substantivo feminino, né? Então, muitas vezes a gente tem um verbo, né? Fiquei a ver navios. Ah, professor, tem crase? Fiquei a ver navios? Não, porque ver não é um substantivo feminino, ok? Logo, esse aí é sim uma preposição, beleza, mas você não tem uma crase nesse momento, porque você não tem um substantivo feminino, ok, pessoal? Então, prestem atenção nisso aí, ok? Beleza, galera, e para dar início aqui nessa reta final de revisão, certo? Peço para que vocês tenham uma atençãozinha em relação às figuras de linguagem, certo? Muitas questões sobre isso na prova, tá? Então, esse é um assunto, né, que a gente viu aqui mais pro final, é um assunto que no Enem cai bastante, 2, 3 questões todo ano, é certo, não tem perigo de não ter, tá? Às vezes a pessoa, não tem lá assim, figura da linguagem no enunciado, mas é uma questão de cultura da linguagem, certo? Então muitas vezes isso acontece também, tá? E aí é importante que vocês saibam, tá? Professor, quais figuras vão cair? Por onde eu estudo? Gente, aqui eu faço até uma recomendação um pouquinho mais expressa, tá? Gramática, ok? Gramática, parte 1, tá? Acho que página 60 e alguma coisa, tá lá o conteúdo sobre figuras de linguagem. Por quê, professor? Porque quando você coloca no Google, quando você coloca no YouTube, é muito misturado, certo? Então tem figura de linguagem de todo tipo, tem uns 300 tipos de figura de linguagem, né? E aí nós temos 8 tipos aqui que são mais específicos, né? Que são mais recorrentes no Enem, tá? Nessa primeira parte da gramática, né, ela vai dividir aqui em 3 grupos. Ela vai dividir em 3 grupos, tá? Mas solicito que vocês estudem apenas o primeiro grupo, tá? Então, essas figuras de som, né, não sei o que, alteração, onomatopeia, não sei o que, isso não vai cair, tá? Então eu quero que vocês estudem o primeiro grupo.
professor, o primeiro grupo tem 9 tipos, eu estou vendo aqui. Enquanto o senhor fala, eu estou com a gramática aqui aberta, eu estou vendo que tem 9 tipos. É verdade, não quero 9. O último é gradação, certo? Esse é um tipo aí muito específico, até questionado, né, por alguns gramáticos. Tem gramático que utiliza, tem gramático que não utiliza, né? Então, sempre questões mais polêmicas assim, o Enem não entra muito, certo? Para justamente depois não ter que anular a questão, ok? Então, gradação não nos interessa nessa prova, certo? Então, tem outros tipos aí como metáfora, metonímia, comparação, antítese, né, paradoxo. Inclusive a gramática aí traz antítese e paradoxo como sendo algo semelhante, certo? Claro que existe uma pequena diferença, né, para alguns, uma diferença assim que também é um pouco questionável, né? Então, paradoxo é quando há a diferença de ideias, certo? E antítese é quando há diferença apenas nas palavras, tá? Só que ideias também são representadas por palavras, né? Então, se eu tenho uma antítese, por que eu não teria também um paradoxo? Certo? Então, assim, é como se o pessoal buscasse classificar o paradoxo como sendo algo um pouco mais filosófico, certo? Faz sentido, né? E a antítese como sendo algo um pouco mais, uma brincadeira mais linguística, cheio, vazio, né? Tem um exemplo aí na gramática que diz, isso que o pneu tá cheio, o coração tá vazio, algo assim, né? Então tem cheio e vazio. Só que cheio e vazio representam ideias, né? Por que isso também não é um paradoxo? Na verdade, então assim, não precisam ficar quebrando a cabeça em distinguir o que é paradoxo, o que é antítese, né? Então, muito embora a maioria de vocês tenha isso definido com clareza, né? Mas não precisam se preocupar, certo? O Enem nunca colocaria duas questões, nunca colocaria duas alternativas, né? Como uma sendo antítese e outra sendo paradoxo. Isso não aconteceria, tá? Então, era mais fácil ali ter ou uma ou outra, certo? Então, voltando aqui nas possíveis figuras, antítese barra paradoxo, né? Metáfora, metonímia, comparação, personificação, certo? Eufemismo, ironia, ok? Então, se eu tiver esquecido aqui de mencionar algum tipo, tudo bem, tá? Mas considerem esses 8 tipos que a gramática está apontando aí. Beleza, galera? Então, basicamente é isso, certo? Estou passando aqui as páginas da prova e não estou vendo nada, né, que eu possa acrescentar. Deixa eu ver. Aqui a resposta das 5 é a alternativa F. Pensaram que ia soltar. Não. Então, não estou vendo nada aqui que eu não tenha comentado, né, que seja necessário para a prova nesse momento, tá? Então, desejo a vocês aí uma boa prova, tá? Vocês vão realizar essa prova na quinta-feira, certo? Na sexta a gente corrige, ok? Muitos de vocês já não precisam de tantos pontos assim para passar, o que me deixa feliz a essa altura do campeonato, né? Esse é o objetivo, na verdade, que vocês dominem bem, que vocês apresentem boas notas, né? Então, é isso. Beleza, galera? Tô na torcida aí por vocês, viu? Que todo mundo tire 10. É isso. Valeu, um abraço. Cheiro no oi. Tchau. Boa prova.